E aí a gente travou um grande debate sobre a situação envolvendo o Corinthians, que havia naquela oportunidade sido excluído do MCFFB, Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro. E eu aproveitei para separar um trecho curtinho, de 15 segundos, sobre aquele pequeno debate entre a minha pessoa e Ricardo Tadeu Capriotti Sanches. Vamos ouvir. Se tem um moleque de 10 anos que tá chamando a atenção, você vai lá pegar o moleque, vai lá pegar o moleque. Se você tem um acordo de cavalheiros, se você tem aqui um acerto... acordo de cavalheiro. Os caras se matam no futebol profissional. Perfeito. E aí na base eles querem pagar de bom samaritano. Parabéns, é isso aí, João. Foi apenas um trecho daquele nosso debate. Não sei se você vai lembrar, no dia 10 de janeiro desse ano, de 2025. Não lembro que eu fiz ontem. Você quer que eu lembre do dia 10 de janeiro? Mas a gente tem que lembrar as coisas que a gente fala, que a gente debate aqui. Eu lembro muito bem. Eu nem sei qual foi o tema desse debate aí. Assunto que hoje ganha repercussão. Até o Fabiano está aqui, que vai poder explicar sobre o que acontece com o movimento da base corintiana, que o Corinthians há pouco emitiu um comunicado oficial repudiando a atitude do Bahia. Foi assim que eu interpretei. Que o Bahia estava ali aliciando um jogador, que tirou um dos destaques da categoria de base. Todos eles fazem isso. Todos eles, boa, Pretzel. Todos eles fazem isso. E aí, neste dia 10 de janeiro, eu e Capriotti debatemos, porque o Capri, que é um grande samaritano, um grande caráter, uma gigantesca índole, ele entende que a partir do momento que há um acordo de cavalheiros, cumpra-se o acordo. Só que no futebol brasileiro não existe, com todo o respeito que me merece, algumas pessoas ainda têm ética e moral. Agora vocês querem vender o que é o Corinthians para falar de ética e moral com os absurdos dos últimos anos dentro das categorias de base do clube. E aí o Corinthians se sentiu prejudicado porque o Bahia teria aliciado um jogador envolvendo... por favor. Não, peraí, aí é só o seguinte. Então, desculpa, esse acordo aí, pra mim, de cavalheiros, nunca existiu. Aí é só o seguinte. E é uma das coisas mais patéticas que eu já ouvi no futebol brasileiro. Tem um contrato. Sim. Tem um contrato. O contrato diz que o clube que pagar 2.000 vezes o salário do rapaz leva embora. O que o Bahia fez? Cumpriu o contrato, pagou o que estava escrito lá e tá levando o moleque embora. Um abraço. Então, quem é o culpado disso? De cavalheiros? Cadê o acordo de cavalheiros atrás? Posso me intrometer? Deve se intrometer. É o contrato. Tem um contrato lá, os caras pagaram a multa e estão levando o rapaz embora, não é isso, Fabiane? Vamos lá, gente. Boa noite para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Bom tema citado a respeito do movimento dos clubes formadores, mas tem um detalhe. Esse movimento, ele é feito para atletas de 10 a 14 anos. Não é até 16 anos? Até 14, que é a idade do contrato de formação. E nesses contratos não há multa rescisória. A prioridade de saída, ela é dos pais. Então, se o pai do jogador quer tirar ele do Corinthians, a prioridade é inteira do pai, mas ele não pode levar direto para um outro clube. Claro que muita gente burla isso, usa alguns clubes como ponte, mas foi assim, por exemplo, que o Corinthians perdeu o Martinelli por Ituano em 2014. A respeito desse caso do Cauê Furquim, vocês estão corretos ao citar essa multa rescisória. Eu acho até uma lei falha nesse sentido, em estipular a multa rescisória proporcional ao salário, porque aí você ou inflaciona os salários na base, ou você deixa os clubes muito frágeis, que foi o que aconteceu com o Corinthians. O questionamento do Corinthians não é nem sobre o pagamento da multa, é que a Lei Geral do Esporte prevê que quando um clube vai exercer a cláusula de compra de outro atleta, o detentor dos direitos tem que ser notificado 5 dias antes, do sentido: nós do Bahia vamos pagar a multa rescisória desse jogador. O Corinthians alega que não foi notificado em momento algum e que do dia pra noite acordou com 14 milhões de reais na conta sem saber de onde que veio. É justamente essa questão e é isso que o Corinthians vai recorrer na CBF e na FIFA. Né? Desculpa, mas aí tá tudo bem. O Bahia errou aí, não comunicou, mas vai chorar na cama o Corinthians. Vai chorar na cama e porque perdeu não vai um acontecer grande nada. jogador. Claro, sem dúvida. Só que não perdeu um grande, é isso. Talvez a maior revelação poderia ser a maior revelação do Corinthians na década. Cauê Furquim. Ele é da Seleção Brasileira Sub-17, canhoto, inclusive o Dorival levou ele para 3 jogos esse ano. Ficou no banco em algumas partidas. Ficou no banco e se ele tivesse entrado, ele seria o jogador mais jovem a atuar oficialmente pelo Corinthians na história. Então é um cara tratado realmente com muito potencial. E o que me chama a atenção tratado, né? É o Corinthians ter levado ele pro profissional ganhando R$7.000 por mês e com um contrato frágil feito pela gestão Augusto Melo. Augusto Melo, mais uma. A excrescência que eu acho, senhores, é o primeiro contrato ser de 3 anos. Isso é uma vergonha. Isso é obrigação por lei. Mas é uma vergonha. Isso aí tinha que mudar. Os clubes deveriam se esforçar para mudar. O primeiro contrato deveria ser, no mínimo, na minha opinião, de 5 anos. Porque ele chega com... mínimo. Ele chega podendo com ir 19. até 6, por que não?
Faz um contrato de 6 anos, o primeiro contrato. Acho que 5 anos é um bom. Porque você. Tá, com 21 você anos. Faz, tu libera o cara com 21. Tá? No Brasil, o máximo que você pode fazer é 5 anos de contrato. Aí tu tem um menino desse que é revelação, ele é obrigado, o clube é obrigado a assinar por 3 anos com ele. Se ele dá certo com 18 anos ou 17, ele pode sair livre. O William Alberto saiu livre do Santos. Saiu livre do Santos. Exato. Então, cara, o clube fica muito desprotegido e fica entregue ao empresário. Por que eu citei esse movimento aqui? Porque as pessoas clamam, por mais que seja de fato de 10 a 14 anos, as pessoas clamam sobre as regras, sobre o que tem nas categorias de base. Irmão, é um comendo o fígado do outro e dane-se. E eu vou até falar uma coisa. Talvez o Bahia não tenha de fato entrado em contato com o Corinthians. Mas a partir do momento que pagou, o Bahia pode ter o jeitinho brasileiro de falar assim, não, nós entramos em contato com fulano tal dia. E aí vai ficar a prova de um, a fala de outro e ninguém vai provar nada e já foi. O dinheiro já caiu e acabou. Posso ser muito sincero. Então esse acordo de cavalheiros aí, Quesada, vamos entender a base, que isso não existe, é um comendo o... É uma prostituição. Fígado, é uma prostituição. É isso. Você vai entender, eu acho a discussão legal, mas é uma notícia tão pequena pro Corinthians que tá com um monte de rolo. O Corinthians tem que ficar quietinho, ser refundado, renascer, fechar as portas, começar tudo outra vez. Só tem babaca lá dentro. Mas aí põe a nossa Os caras só abandonaram o clube. Detalhe, se houve um negócio é porque o staff permitiu, porque também não adianta. Só uma observação em cima disso. Deixa eu terminar, que eu tô falando um negócio e a gente tá falando outra coisa. Quem é o empresário do moleque? É a empresa GTX. GTX. Não foi procurado? Não foi procurado? O staff do jogador não foi procurado? Aceitou, não é? Ou o jogador tá indo lá pro Bahia forçado, dentro de uma, né? Então eu acho o seguinte, houve um negócio, o que o Capriotti falou, foi cumprido o valor, foi paga a multa rescisória e vai chorar na cama, que é lugar quente. Claro. E encerrou. E outro detalhe, perdeu. O Bahia é intermediário do City. Problema do Bahia. O Corinthians que arranja um parceiro forte, porque ele não tem parceiro forte, ele só tem gente que tá metendo a mão na cumbuca lá há anos, e deixa o Bahia ser intermediário de quem ele quiser. A propósito, o Bahia e o City, para quem não sabe, são parceiros. O Bahia pode intermediar qualquer tipo de negócio com a ajuda do City. É que esse valor de 14 milhões é a multa rescisória para o mercado nacional. A multa para o mercado estrangeiro é estabelecida em negociação e a do Cauê Furquim é de 50 milhões de euros. Ele vai jogar onde? Então o que o Corinthians questiona é que o Bahia haja como uma ponte para levar ao Grupo City e tratar isso de forma Mas a lei determina que ele vai poder ir para o City com que idade? 18. Então, é isso aí. Seria uma forma de burlar uma lei. Mas então, um ano no Corinthians fazendo o quê? Agora desculpa, não é o Bahia que tá fazendo isso pela primeira vez. Todo mundo faz isso. É isso que eu quero dizer. Todo mundo faz isso. O Corinthians, se tivesse dinheiro, faria a mesma coisa. Claro que tem razão, mas Aliás, quantas vezes o Corinthians já não tirou jogador de outros clubes? O Corinthians foi expulso do movimento dia 10 de janeiro de 2025. Foi isso que você falou, Guilherme. Foi expulso do movimento. Quem é o Corinthians pra falar de ética e de moral? O Palmeiras tentou levar aquele menininho Flora, né? Lucas Flora, esse de 10 anos. Por favor. Mas então, é ou não é? Totalmente. Eles falam uma coisa e fazem outra, todos eles. Aí é engraçado. Todos. Aí espera um moleque começar a ter um destaque. O Fabiani é um dos repórteres que mais acompanham categoria de base que eu já vi. Antes mesmo de conhecer o Fabiano, eu já seguia na rede social, porque ele sempre falou de base. Ele veio da base, ele sempre falou de base. Eu não acompanho tão de perto quando ele. Até quando eu era setorista, não acompanhava tão de perto quanto ele. E ele tá falando desse cara faz tempo. Aí, ele teve um destaque no jogo, acho que do último final de semana aí. Foi. Aí o que acontece? Quando o jogador tá em vias de virar profissional, tá ganhando destaque, aí o Corinthians agora vai lamentar. Quer dizer, esperou o cara aparecer na vitrine pra depois se preocupar em renovar e dar um valor mais alto. É uma imbecilidade a categoria de base do Corinthians. E outra coisa, eu acho que saiu hoje ou ontem, eu vi a sua publicação, o ex-diretor da Esportes da Sorte tinha um filho jogando na categoria de base do Corinthians. Que não jogou nenhum jogo, né? Que não jogou nenhum jogo. Ficou Esse lá ninguém treinando. leva. Isso ninguém leva. E que, por sinal, já foi dispensado. Então, a grande verdade é, eles prostituíram a categoria de base do Corinthians. É só passar na porta se tiver influência que lá joga e chuta pra fora quem é bom. Já chega o time sub-23, que teve mais de na gestão Andrés, jogadores? mais de 40 contratos. Mas o Corinthians chegou a ter, no final da gestão Andrés, antes do Willian assumir, 96 jogadores sob contrato. Sim. 96 jogadores sob contrato. Claro que o Corinthians não ia dar certo. Era evidente.
E aí o Duílio ainda defendeu na época, dizendo, não, a gente tem que ter esses jogadores porque a gente fica observando, os jogadores podem render frutos pro Corinthians. Olha aí o fruto que eles renderam. Uma dívida bilionária e impagável. Esses são os frutos. Uma vergonha. 96 jogadores. Eu te pergunto, qual clube do mundo tem 96 jogadores sob contrato? Nem o Real Madrid tem isso. Nem o Barcelona tem isso. Nem o Chelsea que gastou. Nem o Chelsea, nem o Manchester City. Ninguém. O Corinthians tinha. Por que 96? Porque, claro, todo mundo tinha vantagem lá dentro. Todo mundo tinha vantagem. Uma vergonha. E claro que a conta vai chegar uma hora, como está chegando. Vai chegando em prestações. Cada dia uma mensagem nova e patética pro torcedor corintiano. É por isso que o Corinthians não dá certo. Por conta disso. A Lei Pelé também precisa ser revista, Capri. A Lei Pelé precisa isso é outra coisa. Você tem razão. Isso é fato. Você tem razão. Agora, nós estamos falando aqui... por que o Palmeiras não tem esse tipo de problema? Por que no Flamengo não tem esse tipo de problema? Por que no São Paulo não tem esse tipo de problema? Apesar que o São Paulo tá queimando muito garoto aí também, jogando, vendendo muito jogador aí a preço de banana. E o São Paulo também não tem 100% também, né? Também. Esse movimento dos clubes formadores, um dos integrantes do conselho gestor é o João Paulo Sampaio, diretor da base do Palmeiras. O que eu ouvi é que há um receio muito grande dos outros clubes de mexer com o Palmeiras, embora muitos se sintam afetados pela conduta do Palmeiras no mercado de base. O Palmeiras, eu não acho que é um exemplo a ser seguido no sentido de captação de atletas. Dá certo, formam muito, mas é uma relação hostil, muitas vezes de tirar atletas de outros clubes, e não digo aliciamento, porque isso seria imputar falsamente um crime sem que eu tenha as provas para isso. Mas muitos clubes se sentem lesados e têm medo de peitar o Palmeiras nesse sentido, porque é o time mais endinheirado. Sabe o que eu acho no caso do Corinthians, Fabiane? Que o Corinthians deveria acabar com essa relação promíscua com os empresários. A gente ouve histórias, não é só no Corinthians, que quando tem a peneira lá, o que acontece? O jogador bom, ele é dispensado, aí ele acerta com o empresário e 3 meses depois ele volta com o super contrato. E ficam lá os ruins, né? Porque tem que ficar com alguém. O dia que o Corinthians acabar com essa relação e colocar 3, 4 olheiros e jogadores que entendem de futebol, olhômetro, tá? Nada de scout, essas bobagens não. Por enquanto não, base não precisa disso. Só ver o domínio do moleque, a inteligência, a dinâmica, entendeu? A força, se é alto, se vai ser zagueiro ou centroavante. Já começar a estudar isso, se toca bem na bola, se tem velocidade, se tem arranque, se tem mais força, se tem menos isso, entendeu? E não precisaria de empresário nenhum. Porque aí os pais e as mães vão levar os filhos para o clube. E a partir daí o jogador é do clube. Aí respeitando toda a legislação que a gente tem aí e se protegendo da legislação. Por que ninguém se protegeu no caso desse moleque aqui? Será que em nenhum momento houve uma conversa de nenhum dirigente com o staff do moleque? O Fabinho Soldado, o Nenê do Posto, que é diretor da base do Corinthians, alega... Agora? O Nenê do Posto. O do Vicente Matheus, lá dos anos 80. Ele tá quanto tempo no Corinthians? 40 e poucos anos. Desde o começo. Ele foi diretor de futebol desde a virada dos anos 80 para os anos 90. Mas essa situação do Furquim, até uma informação importante, criou uma pressão que beira o insustentável de conselheiros e atuais membros da diretoria sobre o Fabinho Soldado. Porque o entendimento é que, como o Furquim já estava inserido no profissional, era dever do Fabinho Soldado ter certificado da situação contratual do atleta antes de permitir que ele jogasse no time de cima. Isso não foi feito. Não à toa, o Corinthians tentou negociar com ele. Eu tenho informação que ontem o Corinthians enviou uma proposta de renovação para o Furquim e ela não foi aceita. Já era tarde? Né? Outra coisa importante. Já tinha ainda não. Essa questão foi hoje de manhã. Ainda nem assinou. Foi só o depósito da multa. Nessa situação toda, o Corinthians anuncia oficialmente que rompe relações comerciais com o Grupo City e com o Bahia. Que beleza. Se aparecer um jogador bom que o Corinthians queira do Bahia, não vai querer fazer. Da onde que é o Thales Magno? Nossa. Thales Magno é do Grupo City, do New York City. Mas eu tô muito curioso para entender o embasamento jurídico do Corinthians, porque eu acho que não seria um posicionamento tão forte se não tivesse alguma base. Porque isso da notificação realmente é importante. Por mais que todos cometam erros, Fabiane, não podemos aceitar. O Corinthians está dando uma resposta aí para a torcida, né? Porque tem que se posicionar. Tem que se posicionar, tá dando uma resposta, mas sabe que entrou pelo cano. Sabe que não tem o que fazer. Já era, né? Já sabe que já era. O que o Corinthians fez hoje foi só dar uma resposta para a torcida, mas não tem o que fazer. Perdeu, como dizem, perdeu o Playboy, não é isso aí que eles falam? Isso. Perdeu, não tem o que fazer. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do Esporte em Debate da Rádio Bandeirante.
trazendo as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Iniciando o vídeo falando um pouquinho da saída do garoto Cauê Furquim do Corinthians, jovem da base, de apenas 16 anos, extremamente talentoso, que acabou deixando o Corinthians e acertando com o Bahia por 14 milhões de reais. Dia 5 de agosto, a diretoria do Corinthians e os representantes do jogador sentaram para renovar o contrato. Porém, eles não chegaram a um acordo. O Corinthians está incomodado com essa situação, porque entende que o Bahia está fazendo uma ponte para o jogador, nesse caso, ir para o Bahia. Lembrando que o Bahia tem uma parceria com o Grupo City. E depois, o Cauê Furquim, assim que fazer 18 anos, vai jogar onde? Vai jogar no City. Então o Corinthians está se sentindo muito incomodado, né? Corinthians, não, pra mim, eu acho que o Corinthians deu mole, deu moleza, né? Mas o Bahia está fazendo o seu papel, né? O presidente Osmar Stable acabou ficando muito incomodado com essa negociação. O Corinthians pretende acionar a FIFA na justiça, porque a Lei Geral do Esporte dá esse direito, mas eu sinceramente não acredito em nenhuma vitória do Corinthians. Em abril, o Augusto Melo, ele tentou renovar o contrato do garoto, né? Chegou a uma conclusão, só que a multa do Cauê Furquim para o mercado do exterior, ela é 50 milhões de euros. E para o mercado nacional, é 2.000 vezes o salário que o Cauê Furquim ganha no Corinthians. O jogador ganha em torno de 7 mil reais, que é o teto da base. Então, por isso que 2.000 o salário do atleta, 14 milhões. Vamos lá agora, vamos analisar com frieza. O erro, ele pra mim está todo na diretoria do Corinthians. Vou explicar para vocês entenderem. O contrato do Cauê Furquim na base estava certo, porque a base, o teto máximo, é 7 mil reais. E não pode ser infracionado. Mas o Cauê Furquim acabou ganhando muito destaque, com 16 anos. E aí foi relacionado. Ele acabou vindo treinar com o time principal, com o time profissional. E o Cauê Furquim foi relacionado para 3 jogos. Inclusive até acabou jogando contra o Fortaleza. Certo? Quando na base o salário dele já é o teto máximo e o contrato está perfeito. Mas aí vem o detalhe. O detalhe é que o jogador se destacou lá e quando ele chegou ao profissional, o que o Corinthians deveria ter feito? Feito um contrato com o jogador de profissional. Deixar a categoria de base e trazer profissional. Mas o Corinthians não fez isso. Então o jogador ganhou vitrine, ganhou mídia, ganhou publicidade e deixou o Corinthians. O erro está na diretoria do Corinthians. Não tem nada a ver com o Bahia. Porque o Bahia, se a lei permite, o Bahia fez certo. O Bahia fez o elo, fez a ponte em contratar o jogador para o mercado nacional. Quando ele fizer 18 milhões, quando ele fizer 18 anos, ele vai embora por uns 40 milhões de euros. Por quê? É um jogador jovem, talentoso. Segundo informações
era o melhor jogador da base do Corinthians, né? E aí quem vai ganhar dinheiro será o Bahia, e quem vai lucrar mais ainda vai ser o Grupo City. Vai ser o City, o Manchester City. Por quê? Além de ganhar dinheiro, vai ter retorno com o jogador em ganhar título. Então todo o erro aí, ele é um erro do Corinthians e não tem nada a ver com o Bahia. Se a lei permite, o Bahia fez o que a lei permite. Vou falar agora um pouquinho. O que vocês acharam aí da saída do Caê Furquim? Deixe seu comentário aqui e me fala qual que é o seu entendimento. Vou falar agora de Fabinho Soldado. O dirigente corintiano está aí sendo muito pressionado, né? Segundo informações, o Fabinho tem desagradado algumas pessoas da diretoria. E isso não é de hoje que está acontecendo, tá? Fabinho Soldado e pessoas que estão próximas a ele entendem que há um processo, entre aspas, de fritura em relação ao seu trabalho. Ou seja, está querendo descredibilizar o trabalho do Fabinho Soldado. E por outro lado, pessoas da diretoria entendem que Fabinho Soldado tem deixado a desejar. Vou lá dar alguns exemplos para vocês entenderem. A saída do Caê Furquim, né, é um exemplo. Porque o Fabinho, como diretor executivo, tem que fazer as tratativas da base de renovação, né? Não pode apenas cuidar do CT. Outro exemplo. Lembra quando o Memphis faltou ao treinamento? Alguém lembra? Aí Memphis disse o quê? Quando foi perguntado por que faltou o treinamento. Ele disse que faltou o treinamento, né? Reclamou que não estava sendo comunicado de nada que estava acontecendo no Corinthians. E esse episódio acabou deixando aí o Fabinho Soldado com um ponto negativo com a diretoria. Então, assim, há muitos problemas no Corinthians. Fabinho Soldado tem entendimento que é uma fritura. A diretoria tem dito que Fabinho tem deixado a desejar muitas coisas. Muitas pessoas da diretoria entendem que Fabinho é um bom gerente de futebol para fazer o elo com a base, para fazer o elo com os profissionais, para fazer o elo com a diretoria. Mas não entende que Fabinho é um grande diretor de futebol, aquele diretor responsável para fazer contratações, né? Esse tipo de gerenciamento. Então o Fabinho sofre pressão e por tudo isso o Fabinho tá na berlina no Corinthians, né? O que vocês acharam, gente? Isso é uma guerra política do Fabinho Soldado? Fabinho tem feito um trabalho ruim? Eu quero ouvir vocês, eu quero que vocês usem o espaço no vídeo para deixar sua opinião. Vamos falar um pouquinho? Vamos falar sobre Léo Maná e Diego Palacio. Léo Maná está negociando praticamente certo com o Criciúma. Mas o presidente Osmar Stabile acabou revelando que ficou sabendo da negociação pela imprensa. O presidente se mostrou muito incomodado com essa situação. Aí eu te faço uma pergunta, meu. Como que o presidente não está sabendo de uma tratativa de uma venda, de um empréstimo, de uma compra do jogador? Me explica isso. Tem coisas no Corinthians que elas são inexplicáveis, em razão de um próprio presidente revelar à imprensa que ficou sabendo de uma tratativa do empréstimo de Léo Maná pela imprensa. É algo pitoresco, é algo inacreditável. O mandatário não sabendo das coisas que estão acontecendo dentro do clube, tem coisa errada. Como que o Fabinho, é o diretor executivo, participou dessa tratativa, né? Porque primeiro o Corinthians é o presidente, depois é o diretor. E não levou essa conversa até o presidente. Então, falta comunicação, falta entendimento, há muita má vontade
de várias as partes. Há um trabalho no Corinthians muito ruim, cara. A gente, como torcedor, não sabe qual é a solução do problema no Corinthians. Acho que o Corinthians tem que acabar e começar zero. Passar o Corinthians limpo. Tirar a sujeira do tapete. É inacreditável com tantas coisas ruins que acontecem no Corinthians. Se o Corinthians fosse bem gerenciado, fosse um Corinthians bem administrado, Corinthians seria, por ano, conseguiria ganhar título de expressão, eu tô falando, título internacional, título nacional. Corinthians conseguiria ganhar, no mínimo, 2 títulos por ano. Só não ganha por causa dessas coisas que acontecem no Corinthians. Corinthians tem que começar do zero. Porque hoje o clube não tem credibilidade. Se aparece nas páginas policiais, como Augusto Melo apareceu aí, está respondendo o processo, acabou virando réu porque o Ministério Público ofereceu denúncia e a Justiça acatou, né, pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro no caso da Vaidbet. Aí depois você vê do Willian Monteiro Alves, André Sanches, usando o cartão corporativo do clube por gastos pessoais. É inacreditável. Estacionamento mal gerido. Sumiu 8 mil ingressos quando não havia biometria facial no Corinthians. Né? Mais de 120 mil reais que a gente não sabe onde está. Então o Corinthians tem que começar no zero. Mudar tudo. Porque desse jeito que tá, a tendência é falir. Por mais que o Corinthians tenha 40 milhões de torcedor, mas não acredito, porque essa dívida do Corinthians de 2,5 bilhão é uma dívida impagável. Sobre Diego Palácio, acabou acertando com Carpaccio, da Ucrânia. Como Osmar Stabile não sabia, né? Não tinha entendimento dessa negociação. Então o Fabinho Soldado, mais uma vez, acaba sendo culpado dessa negociação. Olha para você ver o que tem acontecido no Corinthians. É lamentável, é triste, do coração doer. É só por isso que o Corinthians passou 6 anos. Essas coisas que vem acontecendo ano após ano. O Corinthians passou 6 anos sem ganhar nada. Ganhou agora o Paulista. A Copa do Brasil. O Corinthians não é o candidato para ganhar. Não é o candidato. Tem o Atlético Mineiro. Tem o Cruzeiro como candidato, né? Times com um elenco bem melhor que o Corinthians. Time mais organizado, mais preparado. Times sem dívida, como é o Cruzeiro. Então o Corinthians, no Brasileirão, vai lutar para não cair. O Corinthians perdeu na segunda-feira para o Juventude em Caxias, no estádio Alfredo Jaconi. E corre o risco de perder para o Bahia na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro, no sábado, às 20 horas, na Neoquímica Arena. Corinthians estará sem vários jogadores. Corinthians terá vários desfalques. Por exemplo, o Roberto acabou passando por uma cirurgia inguinal, está fora por 30 a 40 dias. Memphis Depay está recuperando de uma lesão que sofreu no jogo contra o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, está fora 30 a 40 dias. André Carrillo não joga a temporada 2025 mais, porque passou por cirurgia. Kaká, no banco, tomou o 3º cartão amarelo contra o Juventude, está fora do jogo. Romero foi expulso contra o Juventude, está fora do jogo. E o lateral esquerdo, Hugo, está fora do jogo contra o Bahia. E o Bahia é um time muito ajustado, muito acertado, muito compactado e tem um excelente treinador. Então, a chance do Corinthians não vencer o Bahia, ela é real. E aí já começa a preocupar a zona de rebaixamento. Porque Corinthians está fora hoje, mas tem time que está lá embaixo, que tem um jogo a menos que o Corinthians, e tem time que tem até 2 jogos a menos que o Corinthians. Isso pode colocar o Corinthians até na zona de rebaixamento. E com esse time que tem, fraco, time tecnicamente fraquíssimo, um elenco curto de jogadores ruins,
a tendência é o Corinthians não conseguir sair dessa zona de rebaixamento e ser rebaixado na temporada 2025. E aí, torcedor corintiano, eu te faço uma pergunta. O que adianta, por exemplo, há uma possibilidade, o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil e ser rebaixado no Campeonato Brasileiro? Me explica. O que vocês acham de tudo isso? Então, use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube recomendar o nosso vídeo para toda a nação. Deixe um RIP no vídeo para as pessoas fortalecer o nosso trabalho. Deixe sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. E deixe também ativa o sininho de notificação para toda vez que eu gravar conteúdo você receber tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.